Ensinamento: não se deve pensar demais. Mestre Okada. Isso acontece até com as pessoas mais eminentes e mesmo comigo. A diferença é que algumas conseguem livrar-se rapidamente da indecisão e outras demoram mais. Eu, por exemplo, mesmo que ela ocorra, consigo saná-la no máximo em meio-dia, mais ou menos. Quando vejo algo, logo entendo qual vai ser o resultado. Por isso, observando diversas coisas, tais como jardim ou construção, consigo perceber de imediato como vai ficar. Nunca fico pensando. Caso não consiga perceber na hora, deixo de lado, sem pensar. Pois há um tempo certo, e num determinado momento, consigo entender repentinamente. Isso porque existe uma ordem, e quando é cedo demais, Deus não comunica. Assim sendo, quando chega a hora certa, consigo captar. Por isso, consigo compreender sem vacilar. No entanto, como as pessoas da atualidade têm um espírito maculado, até as mais eminentes ficam sempre pensando, tomadas de indecisão. Apesar de pensarem muito, não conseguem ter boas ideias. Por isso erram e fracassam com suas próprias mãos. Principalmente na política, temos visto, com certa frequência, nos jornais, o estado alarmante da excessiva falta de inteligência de seus componentes. É o que sempre sinto, mas isso acontece, porque os espíritos deles estão maculados. Então, eliminando ao máximo essas máculas, o ser humano fica não apenas saudável, mas também inteligente. E para se tornar mais lúcido, ou seja, para eliminar as máculas, sem submeter-se a práticas ascéticas, certamente só é possível na Igreja Messiânica Mundial. Isso porque ela é uma religião celestial, uma religião do dia, e também iluminada. Assim sendo, as máculas serão erradicadas mais rapidamente e, com a alma polida, é possível obter a inteligência da percepção verdadeira. Miyoshie Shu, número 15, de 6 de outubro de 1952. Ensinamento: esperar até que flua a ideia. Mestre Okada. Quando penso numa determinada coisa e demora para surgir uma ideia, paro de pensar nesse assunto. Procuro não forçar a situação. Desisto. E quando não me lembro mais do assunto, em determinada ocasião, percebo repentinamente: ah, é isso. Portanto, quando penso um pouco e não surge uma boa ideia, deixo de lado. Ela não veio porque não chegou o tempo certo. E quando este chegar, Deus avisa. Logo, é muito cômodo. Por isso, sem qualquer sofrimento, as coisas transcorrem realmente de forma ordenada e fluida. Seja como for, essa sensação agradável é algo inacreditável, pelo conceito de até agora. Por isso, eu não faço as coisas que me fazem sofrer. Miyoshie Shu, número 15, de 7 de outubro de 1952. Ensinamento: lendo os ensinamentos, a alma desperta. Interlocutor: consta no livro A Cura Revolucionária da Tuberculose, que as máculas do corpo espiritual têm duas causas. Uma que surge de dentro e outra que vem de fora. Para purificá-las,
Será que há diferença entre a purificação provocada pela terapia japonesa de purificação e aquela que ocorre pela leitura dos ensinamentos? Mestre Okada. A terapia japonesa de purificação, ou medicina japonesa, purifica de fora para dentro, e os ensinamentos atingem a alma. Com ela mesma, não acontece nada, mas recebe influências da mácula, quando esta surge. Quando a alma está adormecida ou recebe influência externa, através da mácula, ela, que era de um certo tamanho, fica reduzida a outro. Lendo os ensinamentos, ela desperta, repentinamente. Então, as máculas vão sendo eliminadas, do centro para fora. A alma é, no fundo, absolutamente pura. Em determinada circunstância, até uma pessoa má desperta, ou na hora decisiva faz algo de bom. Existem teorias de que o caráter bom e mau é inato ao homem. O interior da alma é dessa maneira. Só em sua volta é que diversifica. Por isso, ela cresce ou encolhe. A expressão Mitama no Fuyu significa que a alma se amplia. Kosuji Roku, número 2, 8 de setembro de 1951. Ensinamento. Os 3 meios de polir a inteligência da percepção verdadeira. Mestre Okada. O objetivo da fé é polir a alma e purificar os sentimentos. Existem 3 maneiras para conseguir isso. Pelo sofrimento oriundo não só de abstinência ou penitências, mas também de danos e catástrofes. Pela soma de méritos e virtudes e pela elevação da alma, por influência da arte de alto nível. Alicerce do Paraíso, 6 de maio de 1950. Ensinamento, salvando pessoas e elevando o Nukon, a inteligência da percepção verdadeira também se eleva. Mestre Okada. Isso se deve à questão da posição no mundo espiritual. Logo, não tem jeito mesmo. E para elevar a posição, deve-se purificar. E a purificação se faz por meio de sofrimentos, pelo mérito de salvar as pessoas. Através dessas atividades, eleva-se espiritualmente de maneira rápida. Por isso, chegando mais ou menos a um certo nível, é um mundo de benefícios materiais de coisas boas. E, para se chegar até outro nível, a época é ainda prematura. Mas já se pode ir até um certo ponto. Abre parênteses, camada um pouco mais baixa, fecha parênteses. Consequentemente, o mais importante é elevar a condição, a posição espiritual. Interlocutor. Mestre Okada sempre fala sobre a falta de inteligência. Mestre Okada. Isso também pode-se pensar como se fosse uma montanha, subindo daqui para aqui, um pouco acima. Enxerga-se melhor. Falta de inteligência significa estar aqui, parte inferior, onde só se enxerga um pouco. Indo até aqui, parte mais elevada, enxerga-se tudo e por isso significa que é inteligente. Interlocutor. Para entrar no mundo espiritual elevado, basta somar méritos. Mas, frequentemente me questionam, qual é a prática que soma mais méritos? Então, digo-lhes que o melhor mesmo é servir a obra de Mestre Okada. Mestre Okada. Essa é uma forma indireta de se falar. Diretamente, é fazer as pessoas felizes. Em suma,
é somar méritos. Isso é o que significa ajudar o trabalho de Mestre Okada. Gosuiji Hiroku, número 16, 1º de dezembro de 1952. Ensinamento: a inteligência da percepção verdadeira se eleva também através da condição de se estar sempre atento e prestativo. Mestre Okada. Outro dia, disse aos jovens que eles precisavam ser ágeis como batedores de carteiras. Eu, por exemplo, se me tornasse um deles, teria muito êxito, porque também sou rápido para fugir. Por isso, disse-lhes que era preciso que tivessem o espírito de um batedor de carteiras, bastando que não roubassem as coisas dos outros. No resto, podiam ser tal qual um batedor de carteiras. Ou seja, que se tornassem pessoas ágeis. Ficando assim, descobre-se mais rapidamente o ponto vital das coisas. Por isso, sem que haja desperdícios, aumenta-se a produtividade. Obter o polimento da alma significa adquirir a inteligência da percepção verdadeira. É conseguir perceber qualquer coisa. Ao seguinte ensinamento da religião Oomoto: seja atencioso e prestativo em tudo. Trata-se, portanto, de perceber as coisas. Porém, é grande o número de pessoas que não conseguem perceber. Não notam nem mesmo uma pequenina coisa. Isso acontece porque sua mente trabalha vagarosamente. Fazendo um treinamento, haverá uma grande diferença. Na conversa, por exemplo, deve-se conseguir perceber de imediato o que a pessoa está querendo através de uma única palavra. Está dizendo isso, portanto, ela possui tal personalidade. Poder entender rapidamente a conversa de uma visita. Ah, esta pessoa veio com esse objetivo. É extremamente útil. Indo à casa dos outros, conseguir perceber imediatamente, através dos tamancos em estado precário, que o dono dessa casa não está em boa situação financeira. Poder notar isso, até mesmo pelo doce comum e barato que a criança estiver comendo. Geralmente, eu reparo na estampa da gravata. Através dela, vê-se se uma pessoa tem bom gosto ou não. E se a usa direito, percebe-se que é disciplinada. Se for o contrário, desleixada. Observando essas coisas, tudo se torna prático e vantajoso. Por esses detalhes, podemos sentir a mudança do sentimento, o pensamento do próximo, suas realizações. No caso da fé, seu crescimento ou enfraquecimento. Miyoshi Eshu, número 23, de 6 de junho de 1953. Mestre Okada. Até para o ser humano desenvolver um trabalho, existe um ponto vital. Por isso, ele deve tornar-se rápido para descobrir esse ponto. Por exemplo, para cortar esta mesa, basta encontrar o ponto vital. É suficiente que se torne rápido em descobri-lo, sabe? Polir a alma significa isso, que será de grande benefício para o rendimento do trabalho. No caso de um doente, o essencial é localizar o seu ponto vital, bastando ministrar jorei só neste lugar. Todavia, na maioria das vezes, ministra-se fora do ponto. Por isso, levam-se vários dias. Gosuiji Hiroku, número 4, de 5 de novembro de 1951. Ensinamento: mantendo contato com obras de arte de alto nível, eleva-se a inteligência da percepção verdadeira. Mestre Okada. Apreciando a obra-prima de um mestre, a nossa alma contata com ela, e por isso, os nossos olhos ficam mais aguçados. Desse modo, observamos também outras coisas com essa visão, e o nosso senso crítico se eleva.
Isso se refere a tudo, e não apenas às obras de arte. Assim, amplia-se a nossa inteligência da percepção verdadeira. A inteligência da percepção verdadeira é o senso crítico, que nos faz descobrir se algum objeto é de boa ou má qualidade, se verdadeiro ou falso. Esse senso é o fator mais importante para o ser humano ver as coisas. Portanto, para aquelas pessoas que gostam de obras de arte, o atual museu tem esse valor, sabe? Miyoshi Eshu, número 11, de 7 de junho de 1952. Ensinamento: o que é o estado de suprema iluminação espiritual? Mestre Okada: até hoje, segundo a religião, a filosofia, a educação, a ideologia, era impossível obter a compreensão de todas as coisas, além de um certo limite, ou tocar no seu âmago. Dizem que Sakyamuni atingiu o estado de suprema iluminação espiritual aos 72 anos, e Nichiren com pouco mais de 50 anos. O estado de suprema iluminação espiritual se refere ao fato de se chegar à essência. Através dele, Sakyamuni ficou conhecendo a destruição da lei e a vinda de Miroku. Nichiren, a vinda de Jojo Bosatsu, após 650 anos, quando ocorreria o advento do mundo da agricultura justa. Jesus Cristo não falou sobre esse estado, mas as profecias sobre a chegada do reino dos céus e a segunda vinda de Cristo só seriam possíveis alcançando-se aquele estado. Além deles, é possível imaginar que tenham surgido diversos santos que, mesmo não o atingindo, chegaram perto. Explicando de forma mais compreensível, o estado de suprema iluminação espiritual é como se subíssemos ao ápice de uma pirâmide. Ao galgar seu topo, verificamos que o campo de visão será mais amplo, quanto mais alto formos. Aqui, preciso falar de mim mesmo. Atingi o estado de suprema iluminação espiritual aos 45 anos de idade. Ao alcançá-lo, é possível conhecer claramente todas as coisas do passado, do presente e do futuro. É claro que, além de transparecerem todos os erros do passado, é possível saber também sobre o mundo futuro e o comportamento dos homens dessa época. Mas não é por isso que agora posso contar tudo o que sei. Isso porque Satanás, Darba e os fariseus ainda continuam atrapalhando. Consequentemente, não tenho outra alternativa, senão anunciar só uma parte. Fico triste por estarmos ainda a um passo de poder revelar tudo. Mas isso também é inevitável, devido à providência divina. No entanto, as pessoas que têm lido meus ensinamentos devem ter conscientizado de que há uma grande diferença, comparando-os com os dos meus antecessores. Mestre Okada, fundamentalmente, existe também a questão da sabedoria. Quando se começa a entender as coisas mais profundas da fé, o poder espiritual, consequentemente, fica mais forte. Mesmo que se diga profunda, obviamente significa infinitamente profunda. É justamente como uma pirâmide. Com 2 cigarros, Mestre Okada forma uma pirâmide. Aqui, ponto A, é o nível de quem vive comumente. Aqui, ponto B, já se adquire uma certa condição e o poder espiritual Se você já quer é bem saber diferente. mais sobre a Daqui inteligência para da cima, percepção ponto verdadeira, A, se no nosso entende site os mistérios e atinge-se o estado www.serdesperto.org, de suprema você iluminação poderá espiritual. adquirir o curso superior No livre, ponto mais alto onde está terá Deus, acesso e nesse às nível aulas sobre a compreende-se inteligência tudo. e muitos Sakyamuni outros baseados nos estava por aqui, ensinamentos ponto do A, grande e mestre ninguém tinha Kokichi ido Okada. até o ponto mais alto, Também sabe? terá acesso
a estes e outros milhares de ensinamentos, número 13, raros, 23 de julho e outros ainda inéditos no Brasil, traduzidos pela nossa ensinamento diretamente do japonês. O objetivo da fé é alcançar o estado de suprema iluminação espiritual. Mestre Okada, o estado de suprema iluminação espiritual é o lugar mais alto. Quando se olha desse ponto, deduz-se tudo claramente. No final das contas, é para fazer com que todos o entendam que estou explicando diversas coisas. Em suma, o objetivo da fé é alcançar o quanto antes o estado de suprema iluminação espiritual. Então, podemos compreender bem diversos fatos. Contudo, falando de uma maneira geral, é muito difícil atingi-lo. Sakyamuni e Cristo alcançaram-no, mas, como nele existem os níveis superior, médio e inferior, eles atingiram o nível médio. Acima deles, eles não entendiam. É que naquela época não era permitido saber. Ainda era cedo demais. Mas agora já é necessário saber. Como o paraíso terrestre será de fato construído, é preciso que, dentre os homens, as pessoas essenciais a essa construção alcancem em certo nível o estado de suprema iluminação espiritual. Em suma, são elas, os fiéis da nossa instituição mundial e, principalmente, os membros da diretoria. A instituição está constituída assim, na forma de uma pirâmide. O seu ápice é o estado de suprema iluminação espiritual, seguido dos demais níveis. A ciência que expliquei no ensinamento, outro dia, está abaixo. Tudo o que eu prego é ciência, mas nela também há níveis superior, médio e inferior. A ciência contemporânea é bem inferior. Dessa forma, existem níveis. Quanto mais profundo e elevado for o nível, trata-se de uma ciência superior. A ciência que preconizo é assim. Por isso, estou criticando a ciência inferior. Miyoshi Shu, número 32. Ensinamento: tornar-se uma pessoa útil a Deus, acima de tudo. Mestre Okada. E, da parte de Deus, Ele salva as pessoas que são úteis a qualquer custo. E aquelas que atrapalham ou são inúteis, Ele deixa de lado e espera pelo tempo certo, até que tenham compreensão. Deus tem um poder incrível. Portanto, basta querer e poderá salvar facilmente. A dificuldade está em reunir as condições para que as pessoas sejam salvas. Por isso, é preciso que o homem adquira essas condições. No tempo em que minha fé era superficial, cheguei a pensar que, se Deus me tirasse a vida, teria uma grande perda. Por isso, o natural seria salvar-me. Melhor dizendo, isso era minha autoconfiança. No entanto, Deus não levou isso a mal. Ao contrário, Ele pode até ter pensado: muito bem, se você tem tanta segurança, vou salvá-lo. Na verdade, é preciso confiar a ponto de pensar que se Deus nos perder, terá um grande prejuízo. Por esta razão, Ele terá que nos salvar. Todavia, na realidade, o homem não possui uma concepção sobre Deus. Isso quer dizer que as religiões, desde antigamente, não tiveram a percepção espiritual sobre o Deus verdadeiro, pois ele ainda não havia se manifestado. Quanto ao próprio Deus, até hoje, eram ramificações divinas. Portanto, o modo de ver Deus ainda não chegou ao ponto verdadeiro. Miyoshi Shu, número 23,
de 27 de junho de 1953. Olá, como seria para você um curso da inteligência da percepção verdadeira baseado nos ensinamentos de nosso grande mestre Mokichi Okada? Em nossa plataforma no site www.institutosedesperto.org você poderá adquirir nosso curso, onde temos 2 grandes módulos somente sobre este assunto. Acesse e saiba mais. Aproveite também para nos apoiar, deixando seu like e compartilhando com mais pessoas. Até a próxima!